vamos procurar responder à pergunta se há evidência suficiente para as terapias não convencionais em medicina veterinária. Carol? Peço desculpas pela pequena interrupção. Bom, a nossa questão seria se existiria evidência suficiente, então, na pesquisa veterinária, para o uso dessas terapias não convencionais na prática clínica. Então, nós estamos falando desde o início sobre a medicina baseada em evidência, que seria, então, a melhor decisão possível baseada na melhor evidência disponível. No entanto, na medicina veterinária, isso acaba se baseando muito mais na experiência prática do que necessariamente na investigação científica, e isso acaba sendo um pouco vulnerável a enviesamentos e crenças pessoais. As terapias não convencionais na prática veterinária têm tido um aumento da sua popularidade nos últimos anos, no entanto, elas não têm uma definição universal de o que seriam. Nós definimos como terapias que estariam fora do âmbito da medicina convencional, dito a medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, osteopatia, quiropraxia e etc. O uso dessas terapias não convencionais em veterinária seria muito problemático, pelos seus praticantes tenderem a ser ideologicamente enviesados, e isso acabaria levando a uma má interpretação de dados científicos, e isso é especialmente importante, visto que os animais são uma população vulnerável, e essa decisão ficaria a cargo, então, do profissional ou do tutor desse animal, e que pode resultar também em uma má interpretação das respostas comportamentais desses animais para decidir se essas terapias teriam feito o seu efeito terapêutico ou não. Em medicina humana, o uso das terapias não convencionais está muito ligado ao movimento anti-vax e as conspirações Big Pharma, que nós tivemos um aumento, ou pelo menos uma impressão de que esse pessoal aumentou muito em número nos últimos anos. E até onde sabemos, não há relatos de uma tentativa de determinar a presença dessas terapias não convencionais na pesquisa veterinária. O objetivo dessa análise de tendência foi, então, mapear o uso dessas terapias na pesquisa veterinária. Inicialmente fizemos uma pesquisa mais focada. Utilizamos a plataforma de busca PubMed com as palavras-chave Alternative Therapies or Complementary Therapies and Veterinary. Colocamos um filtro para selecionar revisões. Esses resultados foram exportados e analisados pelo software VozViewer. Ele é um software gratuito, onde vocês conseguem colocar qualquer resultado de pesquisa do PubMed, e ele faz um mapa do uso de como as palavras-chave estão interligadas. Como resultado, então, tivemos 309 artigos analisados pelo VozViewer. Aqui no heatmap podemos ver, então, o vermelho seria uma maior incidência dessas palavras, e o azul escuro seria uma menor incidência dessas palavras. Aqui temos várias palavras que não estão relacionadas às terapias não convencionais, nós podemos ver que fitoterapia é uma que se ressalta bastante nessa nuvem. Aqui temos os resultados numéricos de cada uma dessas palavras-chave encontradas. Eu separei em maior incidência e menor incidência, porque eu sei que ficou ruim de ler aqui. Então, como maior ocorrência, tivemos as palavras-chave relacionadas às fitoterapias em geral e plantas medicinais, mas também tivemos acupuntura e homeopatia aparecendo como uma ocorrência bem grande. Nos de menor ocorrência, continuamos vendo algumas palavras relacionadas a ervas medicinais, também a acupuntura, e aqui começam a aparecer outras coisas como massagem, óleos essenciais, a medicina ayurvédica, quiropraxia e low-level light ou laser therapy. Após isso, de definirmos as palavras-chave que seriam mais comuns de ser encontradas na literatura, fizemos novamente uma busca no PubMed
E dessa vez usamos somente o MESH subheading para veterinary. Então, toda a pesquisa publicada em veterinária seria incluída nessa análise. Nós analisamos um pouco mais de 377 mil artigos científicos. Esses artigos foram exportados e analisados por text mining em Python. Os termos que buscamos para fazer análise de tendência foi medicinal plant, plant extract, essential oil, homeopathy, osteopathy, Ayurveda ou Ayurvedic, acupuncture, electroacupuncture, traditional Chinese medicine, chiropractic, phytotherapy, massage, herbal medicine e low-level laser therapy. Como resultados gerais de veterinária, nós temos no gráfico A o total das publicações ao longo dos anos, e no gráfico B a primeira derivada do gráfico A, ou seja, no gráfico B, nós conseguimos ver os pontos de inflexão dos anos, onde a pesquisa em medicina veterinária teve um maior aumento. Em relação agora especificamente às terapias não convencionais, no gráfico A temos o total de publicações relacionadas a essas terapias na medicina veterinária ao longo dos anos, e no gráfico B, também novamente a primeira derivada do gráfico A, com os pontos de inflexão dos anos que observamos um maior aumento das pesquisas nessa área. Em relação ao total de artigos publicados em veterinária, nós podemos ver nesse gráfico que os que foram publicados com terapias não convencionais, eles chegam a pouco mais de 2% de tudo que foi publicado. Analisando, então, os termos buscados nessa nossa busca dos 377 mil artigos, aqui nesse gráfico nós podemos ver que nos últimos, digamos, 10 anos, nós tivemos um aumento dos artigos publicados, mais especificamente em relação a plant extracts. Eu dividi também ele em alta ocorrência e em baixa ocorrência, então, como maior ocorrência, nós temos novamente os termos relacionados, então, aqui, a plant extract e essential oil. Phytotherapy, eu diria que não teve um aumento tão significativo, mas ainda assim são artigos que têm uma alta ocorrência, apesar de não terem aumentado nos últimos anos. Aos de menor ocorrência, nós temos, então, os termos para medicinal plant, homeopathy, acupuncture, electroacupuncture, traditional Chinese medicine, chiropractic, massage e herbal medicine. Mas nós podemos ver que a medicinal plant continua sendo o termo que maior aumentou nos últimos anos. Acupuncture, nós temos um aumento muito mais discreto em relação às outras fitoterapias, como, por exemplo, aqui, herbal medicine, a gente pode ver que mesmo tendo uma menor ocorrência, ainda assim teve um aumento muito grande nos últimos 5 anos. Assim como traditional Chinese medicine, e esses aqui, então, seriam um aumento muito mais discreto. Então, nós conseguimos ver um aumento mais pronunciado nos últimos 10 anos de pesquisas relacionadas a fitoterapias e óleos essenciais no geral. No caso das fitoterapias, nós diríamos que o problema maior do uso delas estaria relacionado não à falta de atividade farmacológica que esses preparados teriam, porque, afinal de contas, boa parte dos medicamentos sintéticos que usamos hoje, alguma vez, vieram de planta, mas seria mais em relação ao controle de qualidade desses extratos, nomeadamente em relação à dosagem desses compostos ativos que estariam presentes nos extratos, assim como a sua composição fitoquímica ou até mesmo de estereoisômeros que podem ter ou não efeitos tóxicos dependendo da sua quantidade. Dessa maneira, o risco-benefício deveria ser avaliado em relação ao uso desses compostos de ervas em contraste com os medicamentos mais sintéticos, visto também em relação às interações farmacocinéticas, visto que algumas plantas podem interagir com medicamentos que esses animais já estariam fazendo uso. Em relação aos óleos essenciais, eles foram muito usados como tratamento na Idade Média. Atualmente, nós temos uma alta disponibilidade e fácil acesso desses
preparados, e juntamente com uma propaganda inapropriada para o tratamento de doenças específicas, especialmente no que diz respeito à medicina humana. Então, comerciais na TV aberta com esse tipo de óleos essenciais. E então, juntamente com essa alta disponibilidade, fácil acesso e aumento de propaganda, tivemos um aumento muito grande do uso desses preparados e também tivemos um aumento dos relatos dos seus efeitos tóxicos. Essa revisão que eu coloco ali no fundo do slide, ela vai ponto por ponto mostrando se os efeitos realmente são benéficos e o que levar em consideração do custo-benefício dos efeitos possivelmente benéficos, os efeitos tóxicos por serem compostos altamente concentrados. Os óleos essenciais, eles são muito famosos na medicina veterinária como tratamento antifúngico. Eles mostraram, como vocês podem ver embaixo do slide, efeitos in vitro muito eficientes em relação a fungos, bactérias e algumas alergias. No entanto, não existe um consenso em relação à dosagem, em relação aos compostos que estariam exercendo essa atividade antifúngica nos óleos essenciais, e também eles mostraram que algumas linhagens de fungos acabam sendo resistentes tanto aos antifúngicos sintéticos quanto aos óleos essenciais. No entanto, foi demonstrado no artigo que vocês podem ver nesse canto aqui do slide, que eles são muito bons usados como cotratamento, porque por serem óleos, eles acabam aumentando a permeação de outros compostos pela pele, assim como a sua absorção e efeito terapêutico. Então, eles são compostos altamente concentrados, altamente voláteis, com composição variável, e juntamente com a falta de informação em relação à dosagem e ao uso, acaba gerando relatos de efeitos tóxicos muitas vezes sérios, principalmente em animais. A composição variável seria mais em relação à planta em si, ou seja, variações individuais, variações de subespécies, variações do clima, variações do solo, variações do estágio de desenvolvimento que podem afetar a quantidade de cada composto ativo nesse óleo. Os métodos de extração desse óleo essencial também têm um efeito sobre o resultado final desse composto. E em relação aos efeitos tóxicos que já foram observados, o mais comum seriam alergias, mas também foram observadas em animais manifestações musculares, como fraqueza e tremores, e algumas manifestações neurológicas relacionadas, então, a esses compostos altamente voláteis. Como considerações finais, então, temos que as fitoterapias precisariam, então, de um melhor controle de qualidade para serem usadas em segurança. Os óleos essenciais precisariam, então, de estudos de segurança, porque não se sabe muito bem a que ponto existe essa toxicidade, e também dos compostos presentes. Que apesar de termos um aumento da pesquisa veterinária em terapias não convencionais, elas são uma pequena parte de toda a literatura disponível, e que o aumento desse uso clínico não parece ser suportado pelo aumento de pesquisas. Em relação às outras terapias que não relacionadas a ervas medicinais, não parece haver um aumento suficiente da investigação que justifique o seu uso amplo na clínica. Eu gostaria de agradecer ao nosso grupo do projeto e a todas as instituições que permitiram que esse trabalho fosse feito. Obrigada. Obrigado, Carol. Não sei se alguém tem alguma questão a fazer à Carol neste momento. Eu, se calhar, realmente, os números que estamos a falar são... Dividiste o quadro em dois tipos de terapias. Uns tinham números maiores e outros números mais pequenos.
Qual é a ordem de grandeza da investigação destas terapias em medicina veterinária? Muito pequena, 2% no máximo. E, portanto, quantos estudos por ano é possível, não sei se é possível voltar ao gráfico e perceber quantos vamos estudos ver. por ano existirão em cada uma destas terapias. Porque estes estudos, é preciso aqui ressalvar que isto é apenas um mapeamento. Sim, Portanto, nós não sabemos o que é que estes estudos dizem. sim, ainda. Ainda. E poderá acontecer que o estudo até nem tenha diretamente a ver com aquela terapia. O termo é que Sim. aparece, não é? Sim, exato. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se calhar, alguns destes estudos nem sequer abordarão questões de eficácia, de efeito. Sim, possível, é possível. E, portanto, o número poderá ainda ser mais pequeno. Sim, sim. Uma pergunta na sala? Ok, qual é o ponto? Isto é para a Carol mesmo. Qual é o ponto de situação no Brasil relativamente às terapias não convencionais? Eu acho que muito semelhante ao que temos aqui na União Europeia. Não tem uma legislação muito específica, digamos assim. Então, os médicos da medicina humana, assim como os médicos veterinários, podem praticar. Existem algumas outras profissões que também podem aplicar essas terapias, seja em humanos ou em animais, mas não existe nenhuma legislação específica em relação até que ponto isso pode ser usado ou não. Então, acho que fica muito semelhante ao que a Filipe apresentou da União Europeia. Ok. Temos aqui uma pergunta online. Alguma ideia para que haja poucos estudos nesta área, e nesta área eu diria, deve ser nas terapias não convencionais? Poderá haver com a aceitação dos clientes tutores? Portanto, acho que há aqui duas questões. Uhum, Uma será a investigação clínica e outra será a questão da investigação fundamental. sim. A questão da investigação clínica é pertinente. Para fazer a investigação clínica começamos com o consentimento do tutor e se calhar teremos que usar terapias para fazer um controle que poderá pôr em risco a saúde do animal e, portanto, terá que passar, quer provavelmente por uma comissão de ética, quer pelo consentimento do tutor. Mas eu acho que isso é um campo, é apenas uma pequena percentagem dos estudos que se realizarão. Eu acho que a maior parte dos estudos serão estudos mais fundamentais. Mais estudos observacionais ou estudos de caso. E porquê que há tão poucos, e porquê que haverá tão poucos estudos nestas terapias, estudos dessa natureza? Bom, eu acredito que em parte seja um pouco relacionado à ética, como você estava falando, porque afinal de contas o animal não pode tomar decisão por ele mesmo. E normalmente um estudo grande de alta qualidade, como por exemplo os que a gente vê na clínica de estudos randomizados, controlados por placebo, etc., precisa de um número muito grande de animais. E às vezes não é possível conseguir esse número grande de animais. Então eles acabam sendo focados mais em estudos de caso e estudos observacionais mesmo. Nós não olhamos para a pesquisa pré-clínica com ênfase em veterinária, porque a nossa ênfase era justamente na prática clínica. Eu trabalhei um tempo num laboratório de investigação de fitoterapia, mas era com um foco mais translacional para humanos. Então, eu acho que a pesquisa pré-clínica nessa parte também deve estar um pouco defasada, porque boa parte dela é focada na translação para humanos e esquece que em medicina veterinária elas também podem ser usadas e largamente incentivadas também. Eu se calhar acrescentava aqui outra coisa. Eu tenho essa, é apenas uma hipótese. Poderá haver aqui também um certo viés de confirmação, no sentido de que só estamos a ter acesso aos estudos
os estudos publicados são estudos que têm um efeito terapêutico. Portanto, não temos poucas revistas que publicam resultados negativos. E temos poucos investigadores interessados em publicar resultados negativos, porque provavelmente muitos dos investigadores que realizam terapêuticas não convencionais em contexto clínico são eles próprios praticantes dessas terapias e provavelmente não terão interesse em publicar estudos que tenham resultados negativos. E esses estudos não são publicados e estarão, portanto, provavelmente, uma hipótese será que os estudos são realizados, mas ficam na gaveta, não são publicados porque não há interesse em que esses estudos sejam publicados. Essa é uma outra interpretação para a existência de tão poucos estudos na área das terapêuticas não convencionais. Felizmina? Obrigada pela sua apresentação e também da colega anteriormente, que se complementam na informação que nos transmitiram. Relativamente a este último ponto, Manuel, existem aqui duas vertentes. Uma é o investigador que pode não ter interesse em publicar aqueles resultados, mas para isso também há que procurar evidência nesse sentido, porque estamos a trabalhar aqui numa base do empírico, daquilo que é a nossa experiência e a nossa intuição. Agora, aquilo que é a minha experiência direta em termos do que são tentativas de publicações em jornais do Índice Científico Internacional, existe sempre relutância muito maior por parte dos referis e por vezes também do próprio editor em aceitar um estudo que não traz resultados significativos. E coloca-se a questão que é o que é que traz de novo? Pois a ausência de resultados é uma novidade, o resultado negativo é uma novidade, a não significância pode em si ser um resultado extremamente importante. Eu não me apresentei, Felizmina Queiroga, não estou a ver para quem está no online para saber quem fala, doutado. Mas a verdade é essa. Recordo as palavras do professor Carlos Lopes, do IPO do Porto, eminente cientista que me orientou no mestrado e no doutoramento, que dizia: nós não podemos ser escravos da estatística, dizia ele, numa altura em que eu não compreendia muito bem o que era ser escravo de um resultado. Mas, por vezes, o investigador vê-se nessa contingência de procurar encontrar uma significância para poder tornar mais interessantes os resultados do seu trabalho. Claro que tudo isto tem um equilíbrio. Há situações em que é perfeitamente válido e útil, mas há outros em que esse trabalho simplesmente depois não é aceito para publicação. Portanto, este paradigma, este modelo, necessita de ser mudado. E quando encontramos jornais que dizem vamos abrir as portas a tudo, encontramos má ciência publicada. Portanto, há aqui um equilíbrio que tem que ser encontrado, porque eu estou perfeitamente disponível, enquanto revisora, enquanto editora, de aceitar trabalhos que não tenham significância, mas com uma metodologia correta, sólida, e vimos que depois existe toda uma lei, falta uma palavra, mas de mercado, que acaba por depois ser estimulada e facilitadora da publicação de má ciência. Muita coisa para ocorreu-me, que não é só essa ponte do vértice que falavas, mas existem também as outras para referir. O viés de publicação é realmente um problema, não só nessa área, mas eu diria que em todas elas, exato. Isso está começando a mudar agora, porque algumas revistas estão começando a aceitar pré-registro de protocolo. Então, a pessoa desenha o experimento, submete para a revista aceita se aquele experimento estiver, obviamente, bem desenhado e bem fundamentado, e quando a pessoa tiver os resultados e a discussão, esses resultados são aceitos automaticamente pela revista, independente se eles forem positivos ou negativos. Isso é uma maneira que está começando agora, mas que talvez melhore um pouco essa questão do viés de publicação, disso de só publicar resultados positivos, etc. E isto é uma questão que ultrapassa a investigação em terapêuticas não convencionais, é algo transversal à investigação biomédica. Nuno?
Eu queria acrescentar que um dos grandes problemas de não serem publicados estudos, e uso aqui umas grandes aspas, estudos negativos, não há estudos negativos. Há estudos onde uma hipótese é verificada ou a hipótese não é verificada, se o estudo foi bem feito, se a estatística é sólida. Ou há um efeito ou não há um efeito, de qualquer forma, a informação é relevante. O grande problema é depois quando subimos na pirâmide e queremos sintetizar a evidência. E só temos, e agora umas outras aspas, evidência positiva, digamos. Falta o outro lado da balança. E eu, desde a semana passada, organizei um curso de lineamento experimental e uma das coisas que eu foquei muito foi, por exemplo, se não temos uma amostra suficientemente grande que nos permita obter um resultado robusto. E mesmo que houvesse um resultado, não o iríamos identificar. E o identificamos, o que é que isso diz sobre a credibilidade do nosso resultado? E depois, quando vamos sintetizar a evidência, o que vemos é não só são resultados positivos com a falta do resto do outro espelho, do outro lado do espelho, como também aqueles que são positivos, muito provavelmente, são aqueles que não deveriam ter sido publicados. O problema é se fala-se da crise da reprodutibilidade, eu não digo que é uma crise, mas é um problema agudo, isto é um problema sistémico, crónico, persistente, difícil de resolução. Sim, nós temos, só uma parte, não é? Houve aqui há 7, 8 anos desenvolvimento de uma vacina para a tuberculose. Uma vacina que finalmente vinha substituir a BCG, que tinha 100 anos, praticamente. Estudos em animais, estudos pré-clínicos eram altamente promissores e realmente havia um viés de publicação. Só os estudos positivos é que tinham sido publicados e quando se foi a utilizar a vacina em populações vulneráveis, nomeadamente na África do Sul, populações pobres que foram expostas à tuberculose e que foram vacinadas e que foram infectadas pela tuberculose, nós aqui tivemos uma vacina, 10 anos de pesquisa que foram para o lixo, mais do que para o lixo, tivemos aqui vidas que foram colocadas em risco, questões éticas tremendas, porque a evidência pré-clínica levava-nos a acreditar que a vacina seria eficaz e a vacina era de todo eficaz. E aqui está um exemplo crasso de como isto tem repercussões enormes, éticas, sociais, e que nos diz respeito a todos. Evidência publicada, claro. Carol, muito obrigado. Acho que já temos aqui muitas ideias para debater mais à tarde. Obrigado